Eu tinha aqui várias questões para colocar ao deputado Paulo Rangel, mas acho que há uma que é já a primeira e é inicial. A Comissão Europeia apresentou este plano de recuperação e, ao mesmo tempo, teve a esperteza e a oportunidade de apresentar também o quadro financeiro plurianual, esta proposta da Comissão Europeia. E se é verdade que em fevereiro a proposta do presidente Michel foi muito criticada, inclusive pelo governo português, porque era uma má solução para países como Portugal, a verdade é que ontem, como se diz de forma mais coloquial, no meio do barulho das luzes, foi apresentada uma proposta de orçamento para os próximos anos que não é boa para Portugal, mas que não teve qualquer contestação porque foi embrulhada num pacote maior. E eu gostava de saber se há hipóteses, considera que há espaço para melhorar ainda a proposta que foi apresentada para os próximos anos no quadro financeiro plurianual. A segunda questão que eu gostava de colocar tem a ver precisamente com este plano de ajuda e uma coisa que eu já tenho vindo a dizer várias vezes e que pela primeira vez a Comissão Europeia, através da comissária Vestager, veio colocar em cima da mesa, que é os perigos que as diferenças das ajudas dos Estados-membros às empresas possam colocar no desvirtuar do mercado interno. Ou seja, há países que estão a dar ajudas a fundo perdido à sua economia, às suas empresas, e há outros, como Portugal, que estão a dar só linhas de crédito com garantias do Estado. O que é que vai acontecer quando as empresas estiverem plenamente no mercado interno a competir entre elas? Algumas têm um passivo limpo, outras têm ainda que pagar de volta as ajudas que receberam. Isto aqui cria uma grande injustiça nas empresas que foram obrigadas a suspender a sua atividade porque os Estados, e bem, mandaram parar. E portanto é normal que os Estados ajudem. Nós vemos agora esta grande polémica até com a TAP, mas a verdade é que a própria Comissão Europeia, que sempre impediu ajudas de Estado, neste momento tem um plano próprio para as grandes empresas estratégicas para poderem ser ajudadas. Eu gostava que me desse a sua opinião sobre isso. Gostava também de dizer que concordo em absoluto com as propostas que anunciou relativamente à Força Europeia de Proteção Civil, porque há um conjunto de equipamentos que os Estados não precisam de ter a tempo inteiro, mas que podem ser úteis hoje num Estado, outros no outro. Falo, por exemplo, dos famosos ventiladores, mas falo também de mecanismos de detecção nos aeroportos, de medir a temperatura, de fatos e equipamentos especiais, de reservas estratégicas aos mais diversos níveis, que de facto a União Europeia pode ter, de alguma forma, pode ter um papel importante, até no planeamento, porque nós percebemos que não havia um plano na gaveta para uma situação destas. Não havia em Portugal e também não havia na União Europeia, que também demorou de alguma forma a responder. Pensava eu que havia planos preparados para quando houvesse um problema destes, os governantes tirassem da gaveta e não tivessem que andar a contar quantos ventiladores é que têm e quantas camas é que têm. Outra questão que eu gostava de colocar tem a ver com o Brexit. E, sobretudo, tendo em conta que somos portugueses e o turismo é tão importante na nossa economia, assisti há poucos dias a uma posição do Parlamento Europeu que me deixou um bocadinho surpreendido, que foi nas negociações de saída do Reino Unido, sabendo que o Reino Unido até teve alguns problemas com a questão de Schengen, mas o Parlamento Europeu votou ou chumbou a pretensão da Comissão Europeia e, penso eu, do Conselho, de permitir o acesso aos dados PRUM por parte do Reino Unido. Ou seja, chama a atenção que são dados que já está mais do que provado que são invioláveis, não podem ser gravados, não podem ser reutilizados noutras funções e são muito importantes para a segurança dos europeus e, sobretudo, para aqueles que circulam entre a União Europeia e o Reino Unido. Mas este fechar de porta do Parlamento Europeu ao Reino Unido é terrível para Portugal, porque nós estamos, no fundo, a afastar aqueles que são dos principais viajantes a vir para o nosso país e neste caso não se compreende como é que o Parlamento Europeu impediu uma situação destas e como é que vamos sair desta alhada. A outra questão que eu gostava de colocar, já temos pouco tempo, tem a ver com a Líbia e com esta questão dos refugiados que foram levados de volta para a Líbia. Nós conhecíamos até agora, tínhamos pouca informação sobre isto. Ficámos a saber também que foi uma ordem dada pelas autoridades maltesas, um país, Estado-membro da União Europeia. Sabemos também hoje que o Estado português foi contactado neste sentido. Eu próprio tinha uma opinião inicial sobre esta matéria, muito reservada, mas que agora começo a achar tudo demasiado estranho, porque todas as autoridades europeias que foram ouvidas de países europeus foram coniventes com isto.
sobretudo, neste caso, o governo de Malta, o governo português acabou por saber também, e de alguma forma é preciso saber se a própria Frontex acompanhou ou não esta operação e se não a tentou impedir. Eu vi que um deputado, o deputado Paulo Rangel, já questionou a Comissão Europeia sobre isto, uma deputada do PS já fez precisamente o mesmo, e eu gostava de saber também o que é que me tem a dizer sobre esta matéria. Eu penso que não tenho muito mais perguntas, tinha só uma questão que lhe queria colocar, se tiver ainda tempo, se o Presidente me der tempo, que é relativamente ao direito de iniciativa e esta grande reflexão também que se vai fazer sobre o futuro da União Europeia. Eu recordo com alguma nostalgia que o Parlamento Europeu tem uma grande capacidade de iniciativa de mudar aquilo que vem da Comissão e que vem do Conselho, mas não pode propor. E gostava que se me fizesse algum balanço também sobre outro direito de iniciativa que penso que também estará nas suas mãos e que pode dar aqui alguns exemplos, que é o direito de iniciativa dos cidadãos. E qual foi o sucesso, quais foram as vantagens e qual é o balanço que faz nessa matéria. Terminava com agradecimento e com o lamento de verificar que Portugal está tão afastado ao nível governamental naquilo que é a discussão sobre o futuro da Europa, que penso que mobiliza todos e de alguma forma mobilizará também Portugal, mesmo que a presidência portuguesa não o queira fazer. Eu acredito sinceramente que vai mudar de opinião e que vai até abraçar este esforço e este debate com bastante empenho e com bastante galhardia. Sr. Presidente, muito obrigado. Caro Paulo Rangel, obrigadíssimo, e aguardo agora as suas questões.